Muito boa noite a todos os presentes. E eu só posso começar a noite de hoje com um muito obrigado por todos estarem presentes, no segundo andar, no outro auditório. Eu também estou vendo vocês daqui. Muito obrigado pela presença de todos. Essa noite é uma noite de festa por vários motivos. E eu queria começar com o mais importante deles. É uma noite de festa para comemorar uma aquisição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O TJ tem um fórum permanente de direito processual civil e esse evento de hoje serve para comemorar a aquisição do mais novo membro, que está aqui presente hoje, desembargador Luiz Felipe Haddad, é o novo membro do Fórum Permanente de Direito Processual Civil desta Casa, e eu gostaria muito de contar com uma salva de palmas de vocês, por favor. Obrigado, aceite, por favor, desembargador, como uma pequena amostra do reconhecimento que nós temos pelo senhor e pelo que o senhor representa, aceite como um presente um exemplar do nosso livro que nós lançamos hoje. Muito obrigado mais uma vez. O segundo motivo de festa para hoje é um motivo mais pessoal meu, e nele eu vou ficar 30 segundos, eu prometo. Há exatos 10 anos, em junho de 2005, eu ingressava nesta casa como professor de Direito Processual Civil. Eu comemoro 10 anos de professor na Emerge e eu só tenho a agradecer por tudo que essa casa me proporcionou. Muito, muito obrigado mesmo. E, por fim, nós estamos aqui para discutir uma lei nova que está muito em evidência, que é o novo Código de Processo Civil. Nós temos, no evento de hoje, 3 palestras, que servem também como comemoração, porque os 3 palestrantes são autores do livro, que também está sendo lançado hoje, o novo Código de Processo Civil, tratando de temas inéditos, de temas que foram alterados e de temas que foram suprimidos com relação ao Código anterior. Cada um de nós escolheu um tema para falar sobre o novo Código, e já que eu fui o primeiro a falar, e tenho certeza que a escolha da ordem a falar foi ordem alfabética, porque nenhum de nós tem nenhuma preponderância sobre o outro, então, por ordem alfabética, me deram a incumbência de abrir o evento, e eu gostaria de falar para vocês sobre a razão de nós precisarmos de um novo Código de Processo Civil. Por que nós temos hoje um novo CPC? Nós tínhamos um Código de Processo Civil anterior, que era de 73, e ele tinha 42 anos. Isso está longe de ser considerado uma lei antiga. O Código Civil, antes do atual, era de 1916, e ele servia aos seus propósitos perfeitamente. Por que nós precisávamos de um novo Código de Processo Civil? Porque os juristas que atuam nessa área têm identificado já há algum tempo que existe uma certa morosidade na entrega da tutela jurisdicional. E existe uma expressão para isso que eu acho, no mínimo, desrespeitosa. A expressão costuma ser dita como a morosidade do Poder Judiciário. Mas quando se fala morosidade do Poder Judiciário, parece algo tão pejorativo, porque dá a impressão que a lentidão ocorre no Poder Judiciário. Na verdade, seria muito melhor dizer que existe morosidade na entrega da tutela jurisdicional. Seria muito melhor dizer que existe morosidade para que as decisões sejam proferidas, porque se a decisão é subscrita pelo magistrado, ela é o conjunto de atuações das partes, dos advogados, dos membros do Ministério Público e dos magistrados em si. Quais seriam, então, as causas de morosidade na entrega da tutela jurisdicional? Com certeza, cada um de nós aqui presentes poderia identificar uma causa específica. Mas há uma comissão de 12 juristas que foram escolhidos para criar o anteprojeto do novo Código, presidida pelo ministro Luiz Fux, secretariado pela professora Tereza Arruda Alvim Vamber, que dispensam apresentações.
Essa equipe de 12 juristas identificaram 3 grandes problemas para a morosidade da entrega da tutela jurisdicional. O primeiro grande problema era o excesso de formalismo. Existem formas demais no processo atual. Para citar apenas um exemplo rápido, o réu, quando vai apresentar defesa, a depender do conteúdo dessa defesa, pode apresentar 11 peças diferentes. 11 petições para apresentar uma única coisa em gênero. Uma defesa, uma resposta. Para que isso tudo? Existe uma razão histórica para isso. O direito civil, por exemplo, ele vem do direito romano, mas o processo civil tem pouco mais de 150 anos. Então, era preciso que ele criasse uma série de institutos para demonstrar que era uma ciência séria, que era uma ciência que dissociava do direito civil, do direito material. Hoje, não se discute mais a autonomia do direito processual como ciência e, portanto, não há a menor necessidade de excesso de formalismos. Não há necessidade nenhuma de tantas peças diferentes, tantos prazos processuais diferentes. O novo Código, então, buscou acabar com esse excesso de formalismo, com várias medidas diferentes, como reduzir o número de respostas para apenas uma. A resposta agora chama-se contestação e só. A uniformização dos prazos processuais, na medida do possível, os prazos agora serão sempre de 15 dias, claro, com algumas exceções. Vamos acabar com todo esse formalismo. Procedimentos. Eu tenho procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo do juizado, 15 procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, 16 procedimentos especiais de jurisdição voluntária, isso só no Código, fora os outros 38 procedimentos especiais em leis esparsas. Para que tanto procedimento? Para que tanto formalismo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um procedimento único, chamado procedimento comum. Ah, mas poderia se pensar, e esse procedimento único, esse procedimento comum, não acabaria por engessar a atividade do juiz? Sim, sem dúvida. E por isso o Código criou o princípio da adequação, ou o princípio da adaptabilidade, segundo o qual o juiz pode adequar o procedimento único aos detalhes do caso concreto. Isso é modernidade. Isso é acabar com formalismos e proporcionar celeridade. A segunda grande causa de morosidade na entrega da tutela jurisdicional foi identificada por aqueles 12 juristas como o excesso de demandas. Existem ações demais. O Juizado Especial Cível abriu uma porta para que muitas ações fossem propostas. E será que a solução, então, é diminuir o acesso à justiça? É claro que não. A solução é criar mecanismos para que se possa julgar as ações de modo mais rápido, ou que se possa julgar as ações em bloco, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou como o julgamento dos recursos através da modalidade de recurso repetitivo. E o terceiro grande vilão para a morosidade na entrega da decisão judicial é o excesso de recursos. Prodigalidade recursal. Nós temos recursos demais. Até William Bonner sabe disso. No Jornal Nacional, toda hora ele fica falando isso, mas é claro que vai demorar, demora muito para entregar uma decisão qualquer, porque todos nós sabemos que o Brasil tem recursos demais. Se William Bonner consegue identificar isso, todos nós nessa sala conseguimos identificar que existem recursos demais. Qual seria, então, a solução? 2 foram as medidas trazidas pelo novo Código. Primeira, vamos suprimir alguns recursos, como ocorreu com o agravo retido, como ocorreu com os embargos infringentes. E dos recursos remanescentes, vamos diminuir as hipóteses de cabimento. Situação curiosa vai ocorrer a partir de março de 2016, quando acabar a vacácio do novo Código. Uma situação bem curiosa vai acontecer com relação às decisões interlocutórias. Hoje, a decisão interlocutória é recorrível, em regra, por agravo retido. E caso ela seja capaz de causar uma grave lesão de difícil reparação, agravo de instrumento. Na sistemática do novo Código não vai mais existir agravo retido. E das interlocutórias proferidas em primeira instância,
caberá agravo de instrumento para algumas modalidades, elencadas lá no artigo 1015 do novo Código. Todas as outras interlocutórias que não sejam essas atacáveis por agravo de instrumento permanecerão irrecorríveis naquele momento. Se a parte tiver interesse de ainda discutir eventuais interlocutórias pretéritas, que ele faça na apelação quando atacar a sentença. Esses três foram os grandes vetores, os grandes vícios identificados por essa comissão para encontrar, para justificar a tal morosidade na entrega da tutela jurisdicional. Eu citei agora apenas algumas formas de tentar diminuir a ação de vilania desses três elementos que eu acabei de citar. Mas, na verdade, esse código não tem a menor pretensão de diminuir celeridade nenhuma. Esse código não tem a menor pretensão de ser a solução de quaisquer males que vocês possam identificar. Esse código é apenas um instrumento. E a única forma desse instrumento funcionar é se as pessoas que o utilizar saibam aplicá-lo corretamente. Se nós não colocarmos em prática os preceitos desse novo código, ele sozinho é inerte, ele sozinho é morto e não vai ter nenhum impacto no que nós esperamos que aconteça a partir de março do ano que vem. Os meus colegas que vão me suceder certamente falarão de alguns institutos específicos sobre o novo código. Mas nessa parte inicial, o que eu queria mesmo era fazer essa apresentação genérica e deixar um alerta para todos os meus colegas que militam no mundo jurídico. Nós temos que nos preparar. Um pouco antes de chegar aqui, eu recebi uma informação que foram 455 inscritos para esse evento. O que demonstra que esses 455 profissionais estão aqui porque querem saber como proceder a partir de março do ano que vem. Então, meus parabéns a todos vocês que estão aqui hoje. Muito obrigado, porque, além de se preparar, vieram para nos prestigiar, e nós agradecemos profundamente por isso. Muito obrigado mesmo. E façamos desse código uma arma para melhorar todo o envolvimento que nós temos com o Poder Judiciário. Muito obrigado.